que não sou digno, mas preciso voltar. Não quero nada além de ti, nada além do teu amor. A tua graça me basta. Teu perdão me fez voltar a sonhar, a sonhar. Me recebeste com incomparável amor. Me viste como nunca alguém jamais me viu. Colocaste em meu dedo teu anel. A minha vergonha tua capa cobriu. Agora eu sei pra onde ir. Por isso hoje vim aqui à tua casa te adorar, pois só tu és digno. Junto a ti quero estar, não quero nada além de ti, nada do teu amor, a tua graça me basta. Teu perdão me fez voltar a sonhar. Não quero nada além de ti, nada além do teu amor, a tua graça me basta. Teu perdão me fez voltar a sonhar, voltar a sonhar, a sonhar. Amém. Amém? Bom dia. Bênção demais estar aqui. Meu nome é Itamar, sou da Igreja do Jardim Colonial, convidado pela Pri. É um prazer estar aqui no Santa Fé depois de muito tempo. Já estive aqui em alguns outros cultos. É sempre bom voltar. Rever amigos. Ver amigos que eu não esperava que estivessem aqui também. Amigos do Colonial também estão aqui. Colonial é assim, cada lugar que você vai tem alguém lá representando. É impressionante. Por isso que os irmãos falam, cadê os irmãos do Colonial? Ah, está em outra igreja. Mas estamos aí, estamos juntos. Infelizmente, minha esposa e meu filho não puderam vir. Nosso nenenzinho de um ano e vai fazer 7 meses. Amanhã, dia 28. É bênção demais, irmãos. Família é um presente de Deus. É gostoso demais. E a Semana Jovem, infelizmente, está se encerrando. Cadê o ar? Não foi boa a Semana Jovem? Infelizmente, a Semana Jovem está se encerrando. Tem que combinar, Priscila. Tem que combinar. Vá sentar tu lá. Fica lá do lado do maridinho. Vocês transmitem o culto também via YouTube, né? Então você que está em casa, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Fica com a gente. Você que vai ver a gente depois, que o Espírito Santo abençoe você também. Vamos orar, irmãos? Grandioso Deus, como é bom estar aqui, ter o privilégio de abrir a Tua Palavra.
e ter a convicção que pela misericórdia de Jesus, o Deus Espírito Santo falará conosco. Que o Senhor nos inspire, nos ilumine e nos revele, em nome de Jesus. Amém. Qual personagem foi tratado ontem à noite? Quem sabe? Quem lembra? Abraão. Quem esteve aqui a semana inteira? Alguém conseguiu? Muito bom. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, dar uma opinião própria do Itamar, tá? Quero ofender não, só uma opinião própria minha. Parabéns pela igreja. Eu vi jovens aqui na frente, vestidos de uma maneira que a igreja sempre repudiou. E isso sempre me incomodou. Isso é a opinião do Itamarzinho, tá? Eu estou na igreja há 28 anos. E hoje ver os jovens aqui cantando com a roupa que eles têm, Deus seja louvado. Se vocês não abraçarem eles como eles são, o mundo está de portas abertas para receber eles como eles são. Quando a gente achou que a nossa identidade era a roupa, perdemos muitos jovens. No colonial, eu estou lá há 28 anos, sabendo o que eu estou falando. Eu fui regional de jovens também da nossa região por 6 anos. E eu sou diretor jovem, e todo o ministério jovem já tem, acho que 22 anos. Sei bem do que eu estou falando. Então, louvado seja Deus, porque vocês não se importaram dos seus jovens estarem vestidos normalmente como a igreja se importa. E louvado seja Deus, porque eles gostaram de estar aqui adorando o Deus que eles estão conhecendo ou já conhecem através de vocês. Apoiem seus jovens, irmãos. Para alguns mais tradicionais, pode incomodá-los vê-los vestidos dessa forma. Mas lembre-se que quando Jesus voltar, você não vai saber nem ideia que roupa você vai estar usando. Você não faz nem ideia se você vai estar dormindo, acordado, tomando banho no chuveiro. Você não faz ideia em que momento que Jesus vai voltar. E o mais principal, irmãos, quem recebe a adoração é Deus. Então, quem julga se a adoração é boa ou não, é Deus. Foi assim com Abel e Caim, e vai ser assim até Jesus voltar. Ele é o Deus que julga tudo. Ontem mesmo eu estava falando isso com a minha esposa e com a minha irmã. Graças a Deus que eu não sou Deus. Misericórdia. Se eu fosse, não ia prestar, não. Eu ia ser um Deus muito ruim. Então, louvado seja Deus porque eu não sou. Mas louvado seja Deus porque eu sou filho dele comprado pelo sangue de Jesus, assim como você, irmão. E essa semana falaram de vários personagens. E hoje nós vamos falar sobre Pedro, que é um personagem muito conhecido. E é óbvio que cada vez que a Bíblia é aberta, o Espírito Santo sempre traz algo novo para nós. E falar sobre Pedro, ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil. Ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil. Porque Pedro era muito hipócrita. E é fácil falar de gente hipócrita, porque eu também sou. E é muito difícil porque depois que Pedro entendeu quem era Jesus, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Aí é difícil. Aí eu já não sei se eu iria. É muito fácil falar da hipocrisia das pessoas porque nós somos hipócritas. É muito fácil de falar dos erros dos discípulos, dos erros das pessoas que estão na Bíblia, porque nós somos essas pessoas que erramos hoje. Agora, difícil é fazer o que eles faziam. É falar o que eles falavam. Ontem teve um evento mundial, a abertura das Olimpíadas. O mundo ficou voltado para aquilo. Muitas coisas erradas aconteceram ali, só que o que me mais impactou é ver o mundo religioso, os que se denominam cristãos, enchendo a rede social, dando atenção para aquele show que o diabo se aproveitou para deixar uma mensagem dele. E ao invés de nós falarmos da mensagem do Cristo, está cheio de gente perdendo tempo na internet falando da mensagem que o diabo deixou ontem. Naquela ilustração da ceia, sei lá o que aquilo foi. A gente perde tempo, irmãos. Pedro ficou distraído por algum tempo e ele também perdeu tempo e ele estava de frente ao mestre. E hoje muita coisa está distraindo a gente porque nós estamos permitindo ser distraídos. Nós estamos permitindo a distração. A gente tem uma história gigantesca para contar de Jesus para as pessoas, só que a gente permite que o nosso tempo seja tomado
para falar das coisas erradas que estão acontecendo. Está todo mundo vendo. As pessoas estão precisando ver Jesus. O mal está fácil de ver. Por isso que estão falando tanto do mal. Porque o mal está escancarado. Agora, se nós, como imitadores de Cristo, pelo menos é o que deveríamos ser, apesar das nossas lutas, passássemos a ocupar mais o tempo dos outros, falando do que é bom e de quem é bom, que é o nosso Jesus, obviamente, tanto o tempo dessa pessoa quanto o nosso tempo estaria sendo ocupado com aquilo que edifica. Só que nós damos mais notícia para aquilo que o diabo joga para o mundo. Não está jogando para você. Ah, mas aquilo foi uma ofensa, como assim? Outras coisas são ofensivas. Se crucificar Jesus não foi o mais ofensivo para você hoje que conhece Ele, tem alguma coisa errada na sua compreensão sobre Jesus. Não tem nada mais ofensivo e deplorável nesse mundo do que terem colocado o único santo, justo e puro numa cruz. Não tem mais nada deplorável que isso. A cruz é o ápice da nossa maldade. A cruz é o ápice da nossa maldade. É a mesma coisa que você olhar para sua mãe e o seu pai hoje e vou falar, vou te matar e vou te pendurar numa cruz. Ou eu vou te matar te pendurando numa cruz. Queridos, não deem atenção para o que o diabo está jogando para o mundo. Deem atenção para o que Jesus está dando para você. Pelo que Ele é para você. Pedro demorou de enxergar isso. Mas ele enxergou. E a gente vai tratar dessas duas etapas de Pedro. Vou procurar não me delongar, tá, irmãos? Porque eu sei que o tempo é breve. Mas você que tem Bíblia aí, seja no celular ou a Bíblia física na sua mão, por gentileza, abre em Lucas. Lucas 9. Lucas capítulo 9. Vamos ficar em Lucas por enquanto. Nos 4 evangelhos há muitos relatos sobre a história de Pedro. Ações de Pedro, atitudes de Pedro, palavras de Pedro. E cada um enxergou Pedro de uma maneira. Interessante. E nós vamos falar da primeira versão de Pedro, após ele conhecer Jesus. Uma etapa que durou um certo tempo. E interessante que o jeito de Pedro, como a gente já ouviu muito da história dele, ele era bem tempestuoso, né? Pedro era demais. Pedro era aquela pessoa que, onde ele chegava, ele tinha que ser o líder, porque a personalidade dele era essa. E em Lucas 9, dos versos 18 ao 20, está escrito assim. Estando Jesus orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou. Olha o que Jesus perguntou. Quem dizem as multidões que sou eu? Eles responderam. João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros dizem que o Senhor ressurgiu, um dos antigos profetas. E no verso 20. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo, o Filho de Deus. Ou em algumas versões, és o Cristo, o próprio Deus. Pedro teve uma convicção guiada pelo Espírito Santo nesse momento. O Espírito revelou para Pedro que aquele homem chamado Jesus, que ainda era tido somente como filho de carpinteiro, era realmente o Messias, o Filho de Deus. Pedro teve o privilégio de ser usado pelo Espírito Santo para uma confirmação profética, onde afirmaria que aquele homem chamado Jesus era o próprio Filho de Deus. Convicção. Ao menos nesse momento que ele foi usado pelo Espírito Santo, ele teve uma convicção de que
aquele homem era o Messias e aquele homem merecia adoração. Quando você é convicto de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o próprio Deus, você adora. Você adora. Quando você tem convicção. Hoje nós temos muitos seguidores de Cristo, mimimi, carentes, não convictos. Não sei se você é um desses, ou se eu sou um desses, mas normalmente o cristão, o seguidor de Jesus, que não é convicto, que é carente, ele reclama que ninguém o vê. Ele reclama que a igreja está chata. Ele reclama que Deus não o abençoa. Ele reclama que a vida do outro está melhor. Ele reclama que ele não é o centro das atenções. Ele reclama que ele passa tudo sozinho. Esse é o cristão mimimi. Mas Itamar, todo mundo passa dificuldade, é óbvio que a gente é humano, a gente vai reclamar. Mas o cristão que é convicto de quem Cristo é na vida dele, ele vai passar diferente. Não é quem está do teu lado, é você. Jesus não foi lá na cruz e esqueceu de você. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Então toda vez que eu passo uma dificuldade e eu culpo você por isso, eu culpo as circunstâncias por isso, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não tenho convicção nenhuma de quem Jesus é para mim. Os discípulos ainda não sabiam quem Jesus era para eles. Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Mas teve um bate-papo depois, aonde Jesus estava se preparando para ir para Jerusalém, e Pedro fala: Não, Jesus, não vá. E Jesus diz o que para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Olha que coisa incrível. O mesmo cara que estava afirmando que Jesus é o Cristo, a mesma boca que afirmou que Jesus é o Cristo, estava agora sendo usado pelo diabo para impedir que Jesus cumprisse a sua missão de ir a Jerusalém. Pedro é um personagem incrível para nós conversarmos, porque somos nós. Vira e mexe, nossa vida é isso. Hoje nós estamos super felizes, estamos adorando, glorificando o nome de Deus e está tudo bem. Talvez no final da tarde não seja mais assim. Talvez amanhã não será assim. Talvez amanhã você vai blasfemar contra Deus de alguma forma porque não está legal como você queria. Pedro foi assim. O ser humano é assim. A Bíblia é o livro mais incrível que existe no mundo. Porque esse livro fala de prostituição, esse livro fala de hipocrisia, esse livro fala de gente falsa, esse livro fala de coisas horríveis que aconteceram, o ser humano matando o ser humano. Esse livro fala da pecaminosidade do homem. E Deus não escondeu nada. Deus não criou um livro contando histórias perfeitas para que o ser humano, que não é perfeito, achasse que fosse possível ser. E mesmo assim, muitos ainda acham que é possível ser perfeito. Pedro achou que era possível, pelos méritos dele. Porque ele era o cara. Ele tinha grandes talentos. Ele tinha uma personalidade incrível. Ele era o líder. Isso move o ego do ser humano. E o diabo vê isso. E se aproveitou de Pedro. Se o próprio Jesus diz que Pedro estava com o diabo, quem sou eu para dizer que é mentira? E é interessante ter esse episódio na Bíblia, irmãos. Porque às vezes a gente acha que o endemoniado está se debatendo o tempo inteiro, né? Mas não. Tudo que você falar ou fizer que seja contra Cristo, não vem do Espírito Santo. Por mais que seja difícil aceitar isso, isso vem do diabo. Por isso que a gente necessita 100% da graça de Deus. Nós falamos muito pouco da graça. Nós falamos muito da Igreja Adventista. Nós falamos muito da placa da Igreja Adventista.
E a igreja adventista não vai para lugar nenhum. Ela vai ser queimada junto com esse mundo. São vocês que Jesus vai vir buscar. É óbvio que tem a parte do cuidado, do zelo pelas coisas de... Mas, gente, essa igreja vai queimar. Talvez ela feche até as portas antes de Jesus voltar. E quem é Jesus para você? A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos, ele vai fazer para mim, para você. A gente está se tornando religioso de banco. A gente está se tornando religiosos de banco. Estamos preocupados em oferecer programações incríveis para a igreja. Mas a gente precisa ver Jesus no que a gente está fazendo. A gente precisa ver Jesus no que nós estamos oferecendo. O problema é que o simples não serve mais. Sendo que o simples é o Evangelho. Jesus foi simples. Ele não fechou o pirotécnico para chamar a atenção de ninguém. Ele fez uma coisa que é muito difícil para nós hoje. Abrir mão do tempo. Até para vir à igreja no culto de sábado de manhã é difícil para nós, porque não queremos abrir mão do nosso tempo. Ir à casa de um amigo, ceder um abraço, passar um tempo com ele, está sendo difícil. Porque nós já arrumamos muitas outras distrações para o nosso tempo. Pedro, mesmo abrindo mão do tempo dele, ele continuou distraído. Pedro continuou distraído. Aí teve um outro momento com Pedro que é incrível. Ainda em Lucas 9, do verso 33 ao 35. Antes da gente ler, deixa eu só dar um contexto aqui. Uma contextualizada para vocês. Esse é aquele momento incrível, para mim inexplicável, aonde Moisés e Elias aparecem para Jesus. Queridos, ninguém nessa terra teve o privilégio de ver duas pessoas humanas que foram para o céu e pisaram nessa terra de novo. A não ser Pedro, Tiago e João. Eles estavam nesse momento, onde Jesus estava orando. E do nada, pelo menos para nós, né? Mas de maneira inexplicável, dois seres humanos descem do céu, confirmando que a eternidade é real. Que o poder da ressurreição é real. Moisés tinha morrido. E Deus o ressuscitou e levou para o céu. Elias foi vivo. É impressionante como isso não nos move. Não mexe com a gente. A gente fica fascinado com a Marvel. Show de bola os filmes da Marvel. O efeito especial. Os filmes que a gente tem hoje são fantásticos. E a gente fica, uau! Aí a gente pega a Bíblia, não tem efeito especial nenhum, mas tem dois homens descendo do céu. E a gente? Tem dois homens descendo do céu. O que acontece com a gente que a gente não se impressiona com a Bíblia? A gente não se impressiona com o que Deus é capaz de fazer e a gente não acorda para entender que nós estamos virando religiosos de banco. E não foi para isso que fomos chamados. E esse será um dos motivos que vai impedir de nós sermos levados para a eternidade. Ser um religioso de banco. Não importa a religião. Isso vai nos impedir de sermos levados. Gente, as pessoas estão muito interessadas em saber quem é Jesus para você. Tem muita gente que sai daqui porque não entendeu quem é Jesus para ela e também não viu em você que você entendeu quem é Jesus para você. Fala-se muito sobre o motivo pelo qual as pessoas estão saindo da igreja. Há muitos motivos.
Mas o principal, queridos, é que a nossa identidade ainda não foi confirmada. Não porque nada foi feito, mas porque nós estamos distraídos. Paulo já disse, nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Essa é a minha identidade. Essa é a sua identidade. Não é adventista do sétimo dia. Não é católico. Não é assembleano. A nossa identidade é ser filho comprado pelo sangue de Cristo. Na Bíblia você não encontra nenhuma citação. O filho, o pecador comprado pelo sangue de Cristo é católico, é budista, é adventista. Cuidado. Muito cuidado. Fazer parte de um grupo não significa que só existe esse grupo. Se você prega de um Deus que não faz acepção de pessoas, cuidado da forma que você fala do que você conhece, da igreja que você frequenta, da religião que você faz parte. As pessoas hoje, principalmente hoje, não estão interessadas em saber que igreja você vai. Não estão. Mas se elas verem em você que o Jesus que você segue também está nessa igreja que você vai, elas vêm. E se você está aqui há um tempão já na igreja do Santa Fé, ou se você é adventista há muito tempo, ou se você está começando, ou se você nem é adventista, você que assiste a gente também, o convite de Deus hoje é para que você seja um filho de Deus, porque Ele já te deu essa graça pelo sacrifício de Jesus na cruz. E se quiser viver esse evangelho conosco na igreja adventista, você está muito convidado. Muito convidado. Pedro teve o privilégio, olha o privilégio, do verso 33 ao 35. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mais uma vez Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E o verso 35. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Confirmação. Esses 3 homens tiveram o privilégio de ver Moisés e Elias e tiveram o maior privilégio ainda, de ouvir o Todo-Poderoso falando com eles. Pedro. O Pedro que foi usado pelo Espírito Santo para confirmar que Jesus era o Cristo, agora está ouvindo do próprio Deus, o Pai, de que aquele homem que estava na frente dele realmente era o Filho amado. E o próprio Deus dizendo a eles, a este seguiu. Olha os privilégios que Pedro foi tendo, as experiências que ele foi tendo, queridos, antes da morte de Jesus. Pedro é muito parecido com a gente, nós somos muito parecidos com ele. Tem um texto, acho que é em Deuteronômio, que fala sobre você, que Moisés pediu para que, acho que é Deuteronômio 29, que diz que Moisés falou, olha, fale para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para os filhos dos filhos dele, a história do que Deus fez com o povo de Israel. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente deixar de contar as histórias, se alguém lá atrás, bem antes de nós, se as pessoas tivessem parado de contar as histórias, provavelmente nós não saberíamos quem Deus é. E em alguns lugares do mundo, e às vezes até na sua rua, essa história ainda não foi contada.
Porque eu ainda não contei. Porque você ainda não contou. Mas talvez nós estamos contando as histórias do que o diabo está fazendo no mundo. Porque estamos distraídos. É muito fácil ir na internet e criticar um show que é diabólico, na sua opinião. É muito fácil ir na internet e dar a sua opinião sobre algo errado que você entende que é errado, que alguém fez. Agora, ir lá na internet e amar as pessoas que são odiosas é muito difícil. Ir lá na internet e ajudá-los a entender que a toxicidade mata quem é tóxico é difícil. E inexplicavelmente Deus ama essas pessoas que são odiosas porque elas são pecadoras como eu. Como é difícil da gente aceitar isso. Como é difícil a gente olhar para quem faz algo errado e a gente orar para que Deus ajude essa pessoa que fez algo errado. Não. A gente quer falar do errado que essa pessoa fez. Isso acontece muito dentro da igreja. Acontece dentro de casa. As pessoas falam, eu não vou na igreja, porque na igreja o pessoal fala muito da vida dos outros. E onde é que não fala? É que com o passar do tempo, irmãos, o diabo se aproveitou de uma coisa. Por causa da nossa distração. Assim como o povo de Israel se achou povo único, exclusivo, e eles não acharam isso à toa, porque o próprio Deus disse isso, só que eles esqueceram o propósito do porquê Deus disse isso. Se você está conhecendo Jesus agora, entenda que tem um propósito na tua vida do conhecer Jesus. Se você já conhece Jesus faz tempo, que o Espírito Santo já tenha te ajudado a entender qual é o propósito que você teve de conhecer Jesus. O povo de Israel tinha um propósito ao ser escolhido como povo exclusivo, nação santa, povo eleito. Tinha um propósito só: representar quem Deus era para eles, para o mundo. Só que eles acharam que tinha que representar Israel para o mundo. E hoje, não muito diferente, apenas distante, nós adventistas, assim como outras religiões, infelizmente estamos querendo mostrar para o mundo quem são os adventistas. Como se os adventistas fossem salvar alguém. Nós estamos deixando de contar as histórias que Deus faz no meio do povo adventista para falar do que o povo adventista é. Do que a placa da igreja representa. Às vezes por motivos bons, por bons motivos, nós impedimos muitas pessoas de entrarem nessa igreja. E nós ajudamos muitas pessoas a saírem dessa igreja. É real, viu, irmãos? Para quem já foi líder de igreja, já prestou atenção em alguns detalhes. E para quem não é líder e já frequenta a igreja há um tempo, vai entender bem o que eu estou dizendo. Nós já impedimos muita gente de pisar aqui dentro e já ajudamos muita gente a sair daqui de dentro. É muito difícil, queridos, amar Deus. Mas é muito difícil viver sem Deus. Você escolhe o seu difícil. É muito difícil vir à igreja e conviver com pessoas que pensam diferente de você. Mas é muito difícil de não ter pessoas para estar com você. Escolha o seu difícil. É muito difícil de representar Jesus para dentro de casa, para a nossa família. Mas mais difícil ainda é saber que eles podem ficar de fora porque você não testemunhou para eles. Escolha o seu difícil. Foi muito difícil para Pedro. E agora a gente vai ali para o capítulo 23 de Lucas. Perdão, capítulo 22. Capítulo 22 de Lucas, dos versos 54 ao 60. Deixa aberto aí. Capítulo 22, dos versos 54 ao 60. Aqui nós vamos ver outra faceta de Pedro. Pedro teve mais
uma experiência, dentre muitas que ele teve. Ele já tinha sido usado pelo Espírito Santo para confirmar que Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha tido a experiência de ver Moisés e Elias e ouvir a voz do Deus Pai dizendo que Jesus era o Filho amado. E com tudo isso, olha o que Pedro fez. Do verso 54 em diante. Então, prenderam Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, que é o nosso Jesus. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre as pessoas que lá estavam. Entre mentes, do nada, uma criada, vendo Pedro sentado perto do fogo, olhando bem nele, disse: este também estava com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu é um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E no verso 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E no verso 60, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 2 pessoas disseram para Pedro: você é um deles. 1 hora depois, vocês viram que está escrito, né? 1 hora Pedro teve para pensar no que ele fez. 1 hora. E nesse intervalo de 1 hora, a culpa foi corroendo Pedro. Quando teve a terceira pergunta, Pedro já estava afundado na culpa. E ele não teve forças nenhuma para parar de pecar, para parar de errar. E de novo Pedro negou. Pedro negou 3 vezes o Jesus que ele mesmo, com a própria boca dele, tinha confirmado que era o Filho de Deus. O que tudo isso tem a ver com a gente? Tudo. Tudo. Somos um Pedro hoje. Ora confessamos e ora negamos. Qual que é o problema de tudo isso, Itamar? Deus diz para mim, Itamar, e diz para você: o problema, filho, é que você não sabe até quando você vai viver. Você não sabe. Errar, ele já sabe que eu vou continuar errando. Mas negá-lo, talvez eu não tenha tempo de voltar. Pedro teve tempo. Pedro teve tempo. O olhar de Jesus para Pedro no pátio cortou Pedro de cima a baixo, de dentro para fora. Mas não em condenação, como algumas pessoas costumam dizer. Não. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar remidor, perdoador. Pedro, eu te avisei, filho. Você sem mim não é nada. Mas eu te amo. É assim que Jesus olha para você e para mim quando a gente dá mancada. Mas são várias vezes e vai continuar sendo. Se você ainda não conheceu esse Deus que a Bíblia mostra, passe mais tempo com Ele. Leia mais a palavra dEle. Leia mais a palavra dEle. Pedro, somos nós na atualidade. Pare de ficar sempre se perguntando: será que o irmão do lado está vivendo assim? Eu sei que aquele irmão está...
Misericórdia, irmãos. Misericórdia. O tempo está passando muito rápido. Nossas crianças estão crescendo muito rápido. Elas precisam saber que existe um Deus que é justo, que é fiel, que é amoroso. O seu vizinho precisa saber disso logo. O que eles vão fazer ao saberem, não cabe a nós. Não cabe a nós. As pessoas vão passar pelo YouTube e vão ver esse sermão, vão ouvir. O que vai acontecer não cabe a nenhum de nós. Jesus disse para Nicodemos em João 3, o Espírito sopra aonde Ele quiser. Ou vocês acham que vocês estão aqui por mérito próprio? Vocês que acordaram de manhã e falaram, eu vou para a igreja porque eu sou adventista, hoje é sábado. Não. O Espírito Santo está vencendo batalhas dentro da sua cabeça. O Espírito Santo está vencendo batalhas dentro do seu coração, porque você, humanamente falando, a sua natureza, a minha natureza, odeia Deus e tudo que se diz respeito a Ele. Esse é o grande conflito que vai durar até que Jesus volte. Só que Jesus disse para ficarmos em paz. O problema é que as distrações estão tirando as promessas de Deus do nosso radar. Sejam distrações ruins, como distrações boas. Distrações ruins e distrações boas estão tirando do nosso radar as promessas que Deus já fez para nós. Porque estamos preocupados, incomodados com o que o diabo está fazendo no mundo. Você precisa se perguntar, por que eu vou à igreja? Por que eu levanto sábado de manhã, me preparo e venho à igreja? Ou domingo, ou quarta? Por quê? Por que devolve-se o dízimo? Por que se entrega oferta? Por que tem mensagem de louvor? Por que tem uma igreja? O que eu estou fazendo aqui com esse pessoal? Você já se perguntou por quê? O que te move? O que te move a continuar nesse caminho que você conheceu? Ou a começar nesse caminho que você está conhecendo? Queridos, eu já tive algumas experiências muito fortes na minha vida. A começar, eu já nasci com leucemia, então eu não faço ideia como é que foi, mas foi um milagre de Deus. Então eu já tive muitas experiências que Deus já confirmou para mim quem Ele é. Mas assim como Pedro, eu neguei Ele várias vezes. Várias vezes. Várias. Independente de estar na igreja há 28 anos ou não. Eu já neguei Deus várias vezes na frente das pessoas. Mas tem uma coisa que Jesus me ensinou. E fazem uns 8 anos isso. Ele me revelou quem eu era. Que eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E ele me ensinou que o motivo principal do qual eu poderia continuar seguindo ele, que fazia sentido para a minha vida espiritual, é a gratidão. Só. Mais nada. Gratidão por quem Ele é e gratidão pelo que Ele faz. Mas primeiro por quem Ele é. Ele é o teu Criador. Ele é o seu papai. Ele é o Deus do universo. Pedro teve as oportunidades que você e eu gostaríamos de ter. Jesus até falou para eles, olha, vocês não têm noção de que os antigos profetas, grandes homens e mulheres, gostariam de ter o privilégio que vocês estão tendo de me ouvir e de me ver. E eles não tiveram. E nós hoje, no presente, depois de milênios, também gostaríamos de ter o privilégio de ver e ouvir Jesus pessoalmente. E não temos. Como ele já sabia disso, sabe o que ele fez? Ele falou para os discípulos: quem fizer o bem a um desses pequeninos, a mim estará fazendo.
E aí, numa conversa com os discípulos de Deus, ele disse: olha, Pai, que sejamos neles assim como somos um. É nele, é nas pessoas. Jesus estava dizendo para os discípulos que o Pai habitava nele através do Espírito e que agora ele estava pedindo para que o Pai, através do Espírito, habitasse em cada ser humano que o aceitasse. Queridos, as pessoas precisam saber que habita um pequeno Cristo dentro de cada um. Não sei o que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Se Jesus disse que sejamos um neles, não é do lado. Sabe aquele negócio de, Deus é contigo? Não, é mais que isso. Deus é em você. Mas não para te transformar num Deus e melhor que os outros. Não, de maneira nenhuma. É para tornar você e eu mais parecidos com Jesus. É só isso. Não é para ser melhor que ninguém. Não é para achar que tem um Deus dentro de si para sair mandando em todo mundo, à torta e à direita. Não, pelo contrário. Aquele que acredita que o Espírito Santo habita em si, tem uma responsabilidade muito grande e um privilégio que não é visto como privilégio para muitos, que é servir o irmão. Vocês entendem, irmãos? Que ser chamado para seguir Jesus é servir o outro? Dizem que o desafio maior de ir para uma religião, seja adventista ou outra, é mais falar da nossa. É difícil guardar o sábado. É difícil não fazer isso, é difícil não fazer aquilo. Queridos, a gente não entendeu o evangelho ainda. O mais difícil é amar, queridos. É o mais difícil. Vir à igreja, dar o dízimo, participar de um cargo. Gente, qualquer pessoa que você chamar aí participa disso. Agora, amar qualquer pessoa é difícil. Olhar para aquele espetáculo horroroso que teve ontem e amar aquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas é muito difícil. Porque elas são diferentes do que eu penso. São diferentes do que você pensa. E às vezes a gente fica, que isso, tem que amar nada, ficar amando essas pessoas aí. Você está fora. Infelizmente você está fora. Esse não é o Jesus que está escrito na Bíblia. Por mais que doa. Esse não é o Jesus que está escrito na Bíblia. Mas eu vou favorecer. Não, você não vai favorecer nada do que estão fazendo. Jesus não favoreceu o pecado de ninguém. Em momento algum. Mas ele não abriu mão de ninguém. E é por isso que você está aqui hoje. Porque Jesus não abriu mão de você. Não abriu mão de mim. Mesmo sendo tão hipócritas como Pedro foi. E a gente finaliza com o livro de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Primeira carta. Um verso. Vamos ver o que aconteceu com Pedro tanto tempo depois. Capítulo 1, verso 1. Olha quem é Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, está escrito assim, no verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você viu como pode terminar a sua história? A sua história pode terminar assim. Quando eu morrer, se alguém ao falar do meu nome disser o Itamar, era um filho de Deus que falou do amor de Jesus para as pessoas, missão cumprida. Não quero saber se vão falar se o Itamar estudou, tinha diploma, trabalhou nas melhores... Não quero saber.
Apesar que eu nem vou saber, vou estar morto. Mas quando Jesus for passar lá tudo que aconteceu, quem sabe eu posso contemplar essa cena e você também, para honra e glória do nome dele. Queridos, é difícil seguir Jesus. É difícil. Mas é muito difícil viver sem ele. Escolha o seu difícil. Pedro escolheu, no final, o difícil dele. É tanto que ele foi o único que morreu pendurado de ponta cabeça na cruz. Porque ele escolheu o mais difícil, que era morrer para o eu e viver para a glória de Deus. A Laurinha vai cantar uma mensagem musical para que você continue refletindo. Continue nessa conexão com Deus. Conversa com ele um pouquinho, fala de verdade quem você tem sido para ele. Pedro precisou passar por momentos muito difíceis até que ele entendesse realmente: eu não sou nada sem Jesus. Enquanto a Laurinha canta, continue conversando com seu papai, com o seu Deus, e que ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abro os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer.
posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Glória a Deus. Pense nisso. Todo dia você vai ter que tomar uma decisão do seu difícil. Vai ser difícil respeitar o esposo, a esposa, o filho, a filha. Mas é difícil vê-los fora de casa. Vai ser difícil, queridos. Porque esse mundo está... Misericórdia. Os olhos de vocês, os nossos olhos ainda vão ver coisas muito mais horrendas. Bem pertinho de nós. Às vezes dentro da nossa própria casa. Vai ser difícil. Por isso escolha o seu mais difícil. É permanecer com Jesus. É o mais difícil. Ele vai te ajudar nas outras coisas difíceis que você vai viver. Pode ter certeza. Às vezes faz bem você contar para você mesmo as histórias do que Deus fez por você no passado. Faz muito bem. Vamos orar. Paizinho, realmente, papai, é maravilhoso estar contigo. É maravilhoso ter a convicção de que o Senhor habita em nós de maneira misteriosa, através do Deus Espírito Santo. A tua palavra disse isso, então é verdade. Jesus quer fazer de nós representantes dele aqui nessa terra. É difícil. Mas nos ajuda a escolher esse difícil, Jesus. Nos ajuda a escolher Jesus. Ajuda-nos, Paizinho, a termos convicção da identidade que o Senhor nos deu comprada na cruz. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha amado filhos, mesmo sabendo que esses filhos iriam pecar, iriam ser rebeldes, mesmo sabendo que isso valeria a vida do teu Filho único Jesus. O Senhor aceitou o mais difícil, por causa de nós, por causa de mim, por causa de Pedro. Paizinho, até que Jesus volte, tem misericórdia de nós, porque vamos te envergonhar muitas vezes ainda. Mas nos ajuda, Senhor, a assumir o nosso papel de pecador. Nos ajuda e nos põe de pé, para que o Senhor nos perdoe mais uma vez e nos ajude a continuar. Porque o Senhor é tão bom que quando a gente volta a falar contigo, o Senhor não quer saber de onde veio, nem o que a gente fez no sentido de nos condenar. Mas o Senhor quer nos propor uma nova chance para continuar. Porque o Senhor inexplicavelmente nos ama de verdade. E esse é o nosso desafio. Amar o Senhor e o ao outro de verdade. Leva-nos em paz para os nossos lares. E que no nosso lar, Jesus seja o assunto. Obrigado por nos amar, Paizinho, por essa semana de oração. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, irmãos.